Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite, em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele tem nos sustentado, nos dado a graça de vivermos mais um dia na presença dEle. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, perdão, verso 13. Meus cachorrinhos latinos, hein, irmãos? Não liga não. Enquanto vocês procuram, eu peço a Deus que eles possam estar presentes na vida de cada um. Que nessa noite, a palavra que saia da minha boca seja uma palavra para edificação, para a vida de cada um. Que ele possa entrar nos sonhos de cada um, na vida de cada um, na casa de cada um. E que tudo que for fazermos, que não seja nós, mas que ele seja em nós. Que tudo que for proclamado, que seja dele, não a gente. Amém? Gente, eu não sei porque eu sempre coloco a gente, eu não consigo falar eu, mas nossa, é como se eu estivesse pedindo ao Espírito Santo que ele já estivesse comigo, tá? Só para justificar. E começa assim: portanto, cinjamos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E aí, vamos parar aqui. Pedro, ele fala o seguinte, a carta de Pedro: olha, Jesus veio e nos mostrou uma forma de santidade. A santificação, ela é uma questão diária, lógico, ninguém vai ser santo como Jesus foi. Ninguém vai conseguir essa santidade plena, mas ele nos deixa que a gente precisa ser todos os dias santos. Como? Sendo filhos obedientes, deixando tudo aquilo que nós tínhamos para trás quando meros ignorantes e a gente aprender uma nova maneira de viver. Porque ele coloca assim: cinja os teus lombos do entendimento, busca a verdade, né? Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para oferecer e revelar a graça. Então ele fala assim: olha, sede sóbrios, esquece o velho homem. Como é difícil o velho homem, né? Mas que você esquece, seja ali, ó, na direção de Jesus, aquilo que ele ensinou, coloca palavras, né? Pega a palavra, coma da palavra, use a palavra, santifique-se, seja santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais. Então ele fala assim: olha, se invocais pelo Pai, aquele que não teve acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Julga segundo a obra de cada um. Aí ele fala assim: olha, se serão julgados pela obra de cada um, pelo feito das mãos de cada um. Andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação na terra. O tempo de peregrinação é a peregrinação da terra. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira. Então ele fala o seguinte: olha só, vocês foram resgatados por uma coisa bem mais simples, uma coisa muito mais próxima, que foi o quê? O amor ágape do Pai por nós. Foi o amor de Jesus Cristo, um amor ágape. Ele não resgatou vocês por ouro ofertado, por prato ofertado. Quantas vezes a gente faz, né? Aquelas coisas exageradas, né? Aqueles tudo. Não, o Senhor mora na simplicidade.
Ele nos recolheu na simplicidade. Ele, tanto que ele nasceu amante numa manjedoura no meio de um estábulo. Ele não nasceu um berço de ouro, ele não veio como um rei, ele se fez rei das nossas vidas, mas ele não veio no meio dos reis, dos grandes, dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, não, ele veio como eu e você somos, né? Na simplicidade. Aliás, muito mais que simplicidade que nós. Às vezes nós temos mais berço de ouro do que muitos aí. E ele veio mostrar o que? Eu quero a simplicidade, quero a singelidade. Eu quero que você mate aquele velho homem e ande na santificação. Mas, aí ele fala, né, que recebeste viver por tradição dos pais, que antigamente era notório, era normal, notório significa normal, notório, fazer sacrifícios a Deus ou até mesmo a Baal, né? Então, sacrifícios de ouro, de doação de ouro, pratas, ovelhas e tudo mais. Aí ele fala, então essa tradição eu já venho para quebrar, não quero mais que você faça. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ei, o Espírito de Jesus Cristo, ele já reinava com Deus. Às vezes a gente acha que não, mas ele já reinava com Deus. Aqui está falando. Olha, eu quero que vocês vejam que o precioso sangue de Cristo, que é um cordeiro imaculado e incontaminado, ele não teve culpa, ele não teve mácula, ele não tinha contaminação. Em outro tempo ele já tinha sido conhecido, antes da fundação do mundo, mas ele foi manifestado nesses últimos tempos, nos últimos tempos que era o tempo de Pedro, né? As escrituras, né? Pedro ainda estava vivo quando ele escreveu, mas nesses últimos tempos, por amor de vós, por amor a mim, por amor a você, eu quero que vocês vejam isso, que vocês coloquem isso, que vocês não precisam dar ouro, prata, não, mas o que vocês precisam dar é aquilo que ele fez, ser o amor perfeito, ser santo como aquele que era imaculado, com aquele que era incontaminado. E por ele credes em Deus, porque por meio de Jesus nós cremos em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, pela caridade fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para todo sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta que vos é, e essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aí ele vira e fala assim, olha, por meio de Jesus nós cremos em Deus. Por quê? Porque ele ressuscitou Jesus dentre os mortos ao terceiro dia, para que a nossa fé estivesse já em Deus. E ele purificou as almas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz que a gente tenha obediência à verdade. Ei, obediência à verdade. O que é verdadeiro, Deus testifica no teu coração. O que é reto, Deus testifica no coração. Então, você tem que ter confiança em Deus e em Jesus. Ok? Primeira coisa, obediência à verdade. Caridade fraternal, não fingido. A caridade fraternal é quando eu amo verdadeiramente meu irmão e eu ajudo sem olhar e sem querer nada em troca. Amando-os ardentemente uns aos outros com o coração puro. Sendo de novo gerados, como que? O que é gerado? Como se começasse de novo, você nascesse de novo.
Não de semente corruptível, a gente já não teria mais a semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Aí ele fala, toda carne é como a erva, ele faz uma comparação, mas e toda a glória do homem como a flor da erva. Então, o que eu tenho de glória vai passar, o que você tem de glória vai passar. Nossos legados é lembrado durante um tempo, depois as pessoas vão se perdendo. Porém, a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra que entre vós foi evangelizada. Então, a palavra de Deus ela é simples. Cumpra a santificação. Ame sem ser fingido. Doe aquele que necessita sem querer se mostrar. Tenha obediência à palavra. Seja santo como Jesus foi. É simples. Não, mas é o que a gente tem que buscar todos os dias. Amém? Só até aqui. Fiquem na paz, Jeová Jireh, o Deus da providência. Eu fui respirar um pouquinho, que essa palavra mexeu bastante comigo. Vocês têm 3 lugares para compartilhar: Insta, Face e YouTube. É facinho, faça o ID do Senhor. Proclame a palavra dele, porque a palavra dele ainda é viva e ela tem que ser evangelizada no meio de nós. Amém? Uma boa noite de paz. Que vocês tenham o descanso pleno. Shalom Adonai.